Com essa direção atual da Globo, jamais me convidariam. Jamais seria convidado. O Luciano Huck, ele sempre se vendeu como um liberal, um empresário liberal. E depois eu acho que se você for transportar o apresentador para a presidência, se ele tiver o mesmo papel, né, ele será mais um presidente assistencialista e populista. Obviamente que eu trago um certo travo, né, porque houve um movimento contra o programa que eu apresentava na Band. O Luciano Huck, ele sempre se vendeu como um liberal, um empresário liberal. Ao mesmo tempo, ele compra muito as ideias progressistas, compra muito a agenda global, e tudo isso envolve muito o Estado. Então, primeiro ele tem que definir o que ele é. Se ele é um liberal ou se ele é um progressista, defendendo essa agenda globalista, que eu acho um atentado à democracia sob todos os aspectos. E depois eu acho que se você for transportar o apresentador para a presidência, se ele tiver o mesmo papel, né, ele será mais um presidente assistencialista e populista. E nisso, acho que quase todos concordam, a gente não precisa de alguém assim. Não precisa. Não tenho absolutamente nada contra ele. Fizemos um projeto, inclusive, no Esporte Espetacular, quando eu era apresentador, em parceria Caldeirão do Huck, gosto muito dele. Mas é isso, eu acho que não é, eu acho que ele está melhor onde ele está, ele não... Mas, obviamente, somos uma democracia. Se ele quiser ser candidato, por favor, boa sorte, né? Que seja e que brigue por cada voto. Mas eu acho que ele precisa decidir primeiro quem ele é. Se ele é um liberal, se ele é um progressista, né? Se ele vai abandonar, quando presidente, esse papel assistencialista e populista. É uma questão do caminhar aí, vamos ver. Não tem nada contra ele, desejo toda a sorte do mundo, né? Ele é livre para decidir o que ele quiser da vida dele. Mais uma vez, liberdade total a todos. E essa dualidade que você menciona no perfil dele, não seria justamente um perfil conciliador? De que tanto se fala que esse país precisa? Esse papo contra a polarização, a polarização, o grande problema é a polarização. O grande problema não é a polarização. Você, durante muito tempo, teve no Brasil basicamente dois partidos, né, se revezando ali, PSDB e PT, com pensamentos muito parecidos, esquerda, centro-esquerda, né, um com uma cara mais sindicalista, o PT, outro uma cara mais acadêmica, o PSDB. E você não tinha uma contradição, você não tinha os liberais e os conservadores. Sendo, de novo, muito honesto com o meu pensamento, eu não vejo outro caminho, e aí é uma questão de você observar o que deu certo no mundo, né? Não acho que o meio termo vá resolver, né? O Brasil precisa de menos Estado, reformas estruturantes, capital privado. Portanto, o caminho nesse sentido é o caminho liberal. E se você for olhar os países que deram certo, todos eles, né, eles têm uma base de valores morais e princípios muito forte. Nenhum deles passou por uma ruptura, por uma revolução violenta, nenhum deles quis abdicar de tudo que foi construído na sociedade ocidental, né, por algo que, a nosso ver, né, conservadores e liberais, é pior. Portanto, eu não vejo como você misturar, né, o progressismo ao liberalismo, ao conservadorismo e sair um meio termo que funcione, né? Não vejo. E aí você tem que observar o que tem no mundo. O que tem no mundo, o que deu certo, se você pegar aí os países com mais IDH, né, são países com uma base liberal, em que o ambiente de negócio é muito livre, né, é muito fácil abrir empresa, investir, empreender, né, e com valores morais, né, com bases e princípios morais muito fortes. É isso. Não vejo um meio termo, não vejo como misturar isso e tirar um meio termo para evitar a polarização. Não, a polarização é boa, existe o certo e existe o errado. Existe o bom e existe o ruim. Não tem um meio certo, mais ou menos certo, né? Não tem. Você se vê um dia voltando para a Globo, se houver possibilidade? Jamais bom, com essa direção atual da Globo, jamais me convidariam. Jamais seria convidado. Por que você acha isso? Qual é o...
A Globo, e o William Vac fez uma análise muito interessante sobre isso, numa entrevista ao Luiz Felipe Pondé. A Globo, ela, não sei, o William Vac crava isso, mas eu não sei se foi motivada por isso. A Globo, ela talvez percebendo que as novas gerações, que as gerações mais novas estavam desgarrando da televisão, né, estavam abandonando o veículo televisão, ela embarcou nesse politicamente correto, né? De uma maneira, ela entrou nisso com os dois pés, ela entrou nisso de corpo e alma, talvez pensando em conquistar esse público mais jovem, né? E eu sou totalmente avesso ao politicamente correto. Como disse, acho que o politicamente correto nos divide, nos separa, em vez de nos unir e de nos apresentar o nosso verdadeiro papel, que é ser um ser humano justo, educado, elegante, tratando todo mundo da mesma forma. Portanto, enquanto a Globo insistir nesse caminho, né, progressista, do politicamente correto, não há espaço para alguém como eu. Não há espaço para alguém como eu. A Globo jamais me convidaria para voltar. Se a emissora mudasse de linha completamente, aí eu teria que estar muito satisfeito aqui na Rede TV, porque nesse momento eu estou muito feliz aqui, muito feliz. E supondo que a Globo se abrisse, que a Globo dissesse que agora tudo bem, a gente mantém a postura politicamente correta, mas estamos abertos ao contraditório. Você teria algum interesse, alguma curiosidade de saber como isso se daria, ou é zero? Considerando a sua felicidade nesse momento. Não vejo por que abandonar o que eu tenho aqui agora. Assim. Eu já tenho uma situação, né, financeira mais ou menos estabelecida, né? Eu não teria por que abandonar algo que eu acho que vai ser muito importante para mim, vai ser marcante na minha carreira, para voltar a uma figurinha que eu já tive, repetida, que não completa álbum. Não, acho que não. Acho sinceramente que não. Obviamente somos profissionais, mas eu estou totalmente voltado para cá, E você se sentiu injustiçado pela Band depois do seu afastamento, depois de tudo que aconteceu? Obviamente que eu trago um certo travo, né? Porque houve um movimento contra o programa que eu apresentava na Band, né? E não cabe a mim questionar. Uma emissora tem toda a autonomia para decidir o que ela quiser sobre os produtos que ela leva ao ar, né? Eu não tenho nenhum poder de protesto. Então seria assim, um desperdício de energia eu ficar falando muito sobre isso, né? Houve um movimento contra o programa, mas foram os estímulos que as pessoas que jogaram contra a gente tiveram, aí não é uma questão que cabe a mim analisar, né? Obviamente que você ter um projeto interrompido é algo que incomoda, mas a partir do momento que você olha para o lado e vê uma porta se abrindo e vê uma luz que parece muito mais clara, muito mais, né, forte e com pessoas muito mais na sua sintonia, com a sua pegada, né, você esquece o que passou e você caminha feliz. E aí começou, talvez, aí não cabe a mim realmente analisar, houve movimentos internos que por algum motivo, né, inveja, ideologia, não cabe a mim analisar. Houve movimentos que se voltaram contra a gente, né? E isso começou a atrapalhar, de certa forma, o caminhar do programa. Mas passou. Eu não trago rancor, não é um sentimento que me habite, que esteja em mim nunca, né? Eu desejo tudo de bom para todos, eu nunca precisei do fracasso de ninguém, eu nunca precisei prejudicar ninguém para conquistar nada do que eu conquistei na minha vida em 32 anos de carreira. A equipe que permanece lá trabalhando, ela é praticamente a equipe que trabalhou comigo no último ano e meio. Eu adoro as pessoas, eu sou um cara que gosta do trabalho em equipe, eu aprecio, eu sei trabalhar em equipe. Televisão, eu costumo dizer, é uma rede de interdependências que você talvez não encontre em nenhuma outra área. Eu trabalhei em outras áreas também, ainda que por curtos períodos. Você não encontra em nenhuma outra área, né, uma profissão como essa, como jornalismo, como televisão, esse setor em que os trabalhos das pessoas se misturem tanto e um trabalho de um começa no trabalho do outro, o trabalho de um depende do trabalho do outro, o trabalho de um complementa o trabalho do outro.
Então eu torço imensamente assim, para o pessoal que está lá trabalhando, né, que consiga realizar um produto bacana, né, atraente, mas obviamente se por acaso eu vier a competir contra eles, que eu vença, obviamente. Né? Logo de cara você já deixou isso claro, né, que uma emissora tem direito de escolher que tipo de produto vai vender, afinal de contas é uma empresa privada. Mas pensando no seu trabalho, você se arrepende de ter dado espaço ao Alan dos Santos naquele momento? Se tratando de uma pessoa envolvida em um inquérito tão grande, como que você enxerga isso hoje? Absolutamente. Nenhum arrependimento de nada do que eu fiz. Absolutamente nenhum arrependimento. Aí eu preciso dizer o seguinte, o programa, o Aqui na Band, como ele foi pensado para ser uma revista eletrônica e diante da crise ele teve uma equipe reduzida, perdeu seus colunistas, ele ganhou uma roupagem de programa jornalístico e mais do que isso de um fórum, né, político, de um programa de debate político. Mas infelizmente os nossos produtores, eles eram todos voltados para entretenimento. Então a gente não tinha um produtor jornalista, né? E naquele programa a única coisa que não foi legal mas aí não é uma questão que envolva arrependimento, foi uma falha de produção, é que aquele programa nós deveríamos ter tido o Alan dos Santos, o Flávio Morgenstern e um progressista. E a equipe infelizmente escalou, né, um outro entrevistado, um professor universitário, que quando chegou na primeiro contato com ele, eu percebi que ele não era um progressista, ele mesmo se dizia um conservador, e mais do que isso, um monarquista, mais conservador ainda. Né? Então, aquele programa ali talvez tenha sido um pouco desequilibrado, mas houve outros programas desequilibrados para o outro lado. O clima que eu encontrei aqui foi um clima que eu não encontrei em nenhuma outra emissora, e eu tenho um caminho longo nisso. TV Bandeirantes lá no início, 88 a 90, Manchete de 90 a 92, RBS TV, afiliada da Globo, de 92 a 97, Rede Globo de 97 a 2017, um período longo de 20 anos, de novo TV Bandeirantes e ainda com passagem na Globo para o Globo News, para o Sport TV. A maneira pela qual eu fui recebido aqui, né, todos os desafios que me apresentaram e que eu aceitei imediatamente, a equipe que a gente formou aqui, esse trabalho desde o início, de gestação, desde o início de programas de televisão, né, eu tenho certeza de que eu não vou ter motivo nenhum para não querer encerrar minha carreira aqui. Eu quero me aposentar aqui, sinceramente. Esse é o seu desejo. É isso, com certeza. Ficou até emocionado, a impressão minha? Olha, eu estou aqui com a Fernanda, que está comigo a equipe que está trabalhando comigo aqui em 2 projetos, e a nossa sintonia foi imediata. Vou confessar aqui para a Fê que eu tinha um editor-chefe que eu tinha na cabeça para trazer para cá, uma pessoa que trabalhou comigo na Bandeirantes, mas encontrei aqui uma equipe muito bacana. Eu estou emocionado de estar aqui, juro para você. É estranho você chegar numa casa, depois de 32 anos, e se sentir tão à vontade, tão imediatamente. É muito difícil, E eu, como disse, eu gosto do trabalho em equipe. Eu sou uma pessoa, por exemplo, quando eu entro no estúdio, eu faço questão, e aí não é um viés político, um caráter de um ser político meu, absolutamente, mas eu faço questão de cumprimentar todas as pessoas. Quando eu digo que televisão é uma rede de interdependências que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar, isso significa que eu dou valor a todas as pessoas que trabalham comigo. Eu não sou mais importante do que ninguém. Não é porque eu estou ali dentro do estúdio, na frente da câmera, que eu sou mais importante do que o câmera, do que o operador de VT, do que o iluminador, o operador de microfone, o operador de ponto, a produtora, o editor de texto, o editor de imagem, o finalizador, o editor de arte, o diretor. E o que eu encontrei aqui foi uma família, parece um papo, né, padrão, assim, de jogador de futebol recém-contratado, mas não é absolutamente. Qual?